Caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade é realmente o maior mistério da nossa fé. Nós somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E notem que dizemos em nome. Aliás, foi como Cristo mandou. Não dizemos nos nomes. Esse nome, que não é apenas o nome, mas não é a própria natureza, a própria essência. Já vemos que em Deus há uma só natureza. Mas nesta natureza há três pessoas distintas, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A tal ponto que o Santo Cesário de Arles, no seu famoso credo, diz que a fé dos católicos consiste na Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é, portanto, um mistério central. Sem ele, toda a revelação cristã desaba. E é por isso que nós devemos temer aqueles que negam a Trindade. Para eles não existe mais nada. De fato, sem a Santíssima Trindade, nós não conhecemos o Pai, não conhecemos o Filho, não conhecemos o Espírito Santo. O Pai, que é o nosso Criador, o Filho, o nosso Redentor, o Espírito Santo, o nosso Santificador. A Trindade é um mistério de fé no sentido estrito. Vocês podem acompanhar no Catecismo, número 237, na página 67. O que quer dizer? É um mistério de tal maneira escondido em Deus que nós só temos conhecimento dele através da revelação. A razão humana jamais poderia chegar até lá. Claro, muitas vezes se conseguiu pensar, por exemplo, nas trilogias ou nas trindades, chamadas trindades, mas não tem de modo nenhum, nem na sua aparência, nem na sua essência, qualquer coisa a ver com a Trindade. Porque a Trindade pagã é sempre um triteísmo, quer dizer, são três deuses ou mais, ou então simplesmente são três manifestações do mesmo Deus, que é uma pessoa só. Isto quando aceitam que Deus é pessoa. O passo para nós é muito claro. Nós cremos num só Deus, que, portanto, tem uma mesma natureza, idêntica natureza. Mas nesse um só Deus há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre, em muitos grupos religiosos, Deus é chamado Pai. O Pai no sentido de a fonte de tudo, de todo ser, a fonte de toda a vida. A grande particularidade do cristianismo é que não se trata de um Deus terror, que está continuamente ameaçando os homens, que afinal se põe à distância pronto a nos condenar em qualquer coisa de errado que fizermos. Um Deus que despreza a humanidade. Um Deus que só olha os seus pecados. Não. Esse Deus Pai, é um Pai que nos ama. E nos ama tanto
que nos manda seu próprio Filho para morrer por nós. E Ele não apenas manda seu Filho para morrer por nós, os santos, os predestinados, não. Ele manda seu Filho para morrer por todos. E exatamente o Evangelho revela toda a sua misericórdia quando o Filho vai dizer: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele deve morrer por aqueles que o estão crucificando. Ele os olha com infinita piedade, com infinita bondade, com infinita misericórdia. Uma religião do terror não converteria ninguém, apenas amedrontaria. Uma religião do terror não santificaria, apenas manteria a pessoa, quem sabe, quieta ou acovardada, enquanto está presente o seu poder. Mas, a partir do momento em que já não há mais esse medo, esse pavor, tudo vem e volta ao pior. Na verdade, Ele é misericórdia, Ele é perdão, Ele é paz, Ele é alegria. Ele nos quer santos, sim, mas Ele está aí ao nosso lado para nos oferecer a sua graça e dar-nos condições de vencer o pecado. E ao mesmo tempo Ele nos dá o seu Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, a tal ponto que nós poderemos nos tornar, vejam bem, templos do Espírito Santo, templos da Santíssima Trindade. Jesus chegou a dizer: se alguém me ama, nós iremos a Ele e nele faremos morar. Morada da Santíssima Trindade. Deus está no coração de todos aqueles que não se fecham à sua graça, ou que querem recuperar o seu amor pelo arrependimento e pela conversão. Vamos pedir a Nosso Senhor que nesta festa da Trindade nós realmente desçamos mais profundamente na alma desse mistério. E aí nos encontremos com Deus, um Deus que é Pai e nos ama tanto, um Deus que é Filho e é nosso irmão e faz tudo por nós, e um Deus que é Espírito Santo, que é amor e habita, transforma, santifica os nossos corações. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.